Então aquele momento era o momento dele evangelizar. Então ele entendeu que aquele povo, aquelas 1.500 presos, era o povo que Deus confiava a ele. E que naquele momento, o porão de um navio era a catedral. Então ele falou: eis-me aqui, Senhor. Se o Senhor morreu por mim, fora dos muros de Jerusalém, foi para que a sua palavra chegasse a toda criatura. Então da mesma forma, eis-me aqui para ir até onde o Senhor quiser, que a palavra seja dada. Claro que esse homem será um santo. Vocês têm dúvida? Esses são um dos pedaços que eu estou contando para vocês da vida dele. Então será que a gente também tem essa mesma disponibilidade de dizer: eis-me aqui, Senhor. Eu não estou entendendo o que o Senhor falou, mas eis-me aqui. Quando o Senhor me convida, sai de onde você está e vá para a água mais funda. Não tenha medo de evangelizar, não tenha medo de se entregar ao Senhor, não tenha medo de ir aonde Ele quiser que você vá. Eis-me aqui, Senhor, comeu nada, tosca, mas o seu olhar de esperança, da mesma forma como o Senhor olhou para Zaqueu, e ele desceu da árvore, o Senhor fez dele o que quis fazer. Da mesma forma como Mateus, que era um cobrador de impostos, só passou por ele, bateu o olho nele e falou: me segue. O Senhor, da mesma forma, olha para cada um de nós e fala: me siga. Mesmo nesse mundo que precisa ser evangelizado todos os dias, e que tem hora que dá um desânimo, né? Tem hora que no final do dia eu falo com Jesus: já estou igual, pior do que um pão velho comido, igual uma laranja chupada, de tanto que a gente é sugado, que a gente fala: não tem jeito o mundo, mas que ao mesmo tempo que a gente olha, né, mantém o olho firme em Deus, né, que através de Jesus repete para nós: vamos, faça-se ao largo, não tenhais medo. Então que a gente não tenha medo de entender que à medida que eu vou discernir em servir a Deus agora, e tudo é para Ele, não para mim, não é a obra de Deus, é para Deus, o que vai me sustentar nessa caminhada chama-se Eucaristia, é o nosso terceiro pão. Ele é o alimento, da mesma forma que aquele pão alimentou 5.000 homens, Ele continua sendo o alimento, não só meu, mas de cada um de nós, todos os dias. Se eu não experimento essa renovação, esse sustento, como é que eu chego no trabalho? Morto, desanimado. Aí o primeiro problema é falar: ai, que dia difícil. Mas a gente tem Deus, a gente fala: o que o Senhor quer me mostrar aqui? Como é que eu vou resolver esse problema junto com Ele, que não me abandona? E a gente tem que ter vida de oração. Como é que nós vamos ser transformados se a gente não escuta a palavra, se eu não medito a palavra? É tão interessante que o Vantuan falava que, vocês imaginam que ele tinha que rezar, e ele não tinha mais Bíblia, foi tudo confiscado, não tinha mais nada. E ele começou a escrever os trechos que ele lembrava. E que quando, depois que ele foi preso, eles pegaram ele de forma assim, né, não tinha nada. Ele foi chamado lá no palácio do governo e foi preso lá. Então ele falou: fala com o pessoal que eu preciso daquele remedinho do estômago. O remedinho do estômago era o vinho. Então ele celebrava todos os dias na cela, gente, com uma migalha de pão e uma gota de vinho na palma da mão, e ele fala: eu celebrei usando tanto cálice de ouro, tanta coisa de prata, e a palma da minha mão foi a minha patena, foi aonde eu consegui celebrar, foi a mesa eucarística. Eu celebrei, e ele vivia da Eucaristia que ele fazia todos os dias. Pode imaginar isso? A cama dele mofava de crescer mofo, você imagina? Imagina, não tinha ventilação, ele internou algumas vezes para morrer. E um dia, naquela confusão daquele mofo, ele escutou Deus falando assim com ele: ô François, você é muito rico. Ele falou: sou, Senhor? É, meu filho, você é muito rico. Ele falou: então eu só estou falando, sou rico, né? Uma miséria sem fim. Sou rico, Senhor. É, François, você tem o meu amor. As experiências desse homem são profundas, né? Ainda saiu vivo da cadeia, trabalhou com João Paulo II. No dia da morte dele, Bento XVI, era amigo pessoal de Bento XVI, começou o processo de canonização dele. Ainda trabalhou muito ainda. A hora que vocês verem a foto dele, provavelmente vocês lembrarão desse homem, né? Você vê que riqueza nós temos para poder aprender, não é? Então ele fala isso, né? E esse é um dos livros que eu quero que vocês comprem, que é fininho, que é 5 pães e 2 peixes, que é isso que eu estou explicando para vocês, né? Viver esse momento para servir a Deus. Eu preciso de Deus e não das obras de Deus, da Eucaristia, da oração
e de viver o grande mandamento que Deus nos mandou, que é amar. Você imagina que ele evangelizou até os carcereiros comunistas. Espetacular, por causa da forma que ele tratava essas pessoas, por causa do amor, né? Esse livrinho é baratinho, é capaz de não custar nem R$10. As coisas de Deus, assim, eu já falei com você, tu quase de graça, porque Deus já é de graça, né? Os livros são muito baratos, né? E a gente tem 2 peixes, né, gente? Maria, né, gente? Maria. Essa mulher que só disse sim a Deus, e Deus fez o resto na vida dela, que depois da Eucaristia, qual o maior presente que Deus nos deu? A mãe. Qual o presente que ela nos deu? A mãe, né? E o segundo grande peixe da nossa vida, que é Jesus. Com tudo isso, né, porque qual é a grande dívida que a igreja tem com cada um de nós? Há uma verdade que o homem precisa ouvir, e aí daí ele pode fazer com ela o que ele quiser. Mas a grande verdade que a igreja é devedora a cada um homem, a cada mulher, vocês sabem qual é? Qual é a grande verdade que nos nutre, que te fez estar aqui sentado? Tem uma verdade, que nós podemos fazer com ela o que a gente quiser, mas a verdade é que Deus ama a cada um de nós. O que nós vamos fazer com esse amor é pessoal, mas o dia que a gente entender que cada um de nós é um filho amado, a gente não tem dimensão. O que significa aprofundar nesse mistério de alguém que me criou por amor, que me deseja, me faz estar aqui por amor, me sustenta quando eu falo faz estar aqui, porque a gente só existe nele, a gente se move nele, só vive nele, e nos quer com ele eternamente. O homem, todo mundo tem que saber disso, pode não querer saber de Deus, é um direito, mas não pode desconhecer essa verdade fundamental, que é o que Jesus revelou, que Deus ama a cada um de nós, né? Então eu acho que o dia que a gente entender isso, o dia que a gente viver essa experiência, então é isso que eu falo, a gente já foi fisgado por Ele. Quando a gente vive nessa verdade, as pessoas vão querer saber o que é que te faz ser tão feliz. Por que você se é animado desse jeito, né? Por que você carrega essa alegria? Porque tem a assinatura do Espírito em nós, que é a marca do cristão. Porque como é que nós podemos ser desesperados se eu tenho Deus? Desorientados se eu tenho alguém que me orienta? Sem esperança, pois eu tenho tudo na minha vida, eu tenho Ele, eu tenho tudo. Eu tenho Deus, eu tenho tudo. Que a gente vai aprendendo que eu não confio não é na força das minhas mãos, mas é no poder daquele que me sustenta. Que Nossa Senhora não me deu uma ideia, ela me deu Jesus. E é ela que pode nos conduzir, ela que nos pega pela mão e nos leva, que nos sustenta, que nos ajuda, que a gente pode esconder igual o filho esconde debaixo de saia de mãe, fala, me ajuda, me ampara, me dá força, não me deixa desistir do caminho, me ajuda a testemunhar Jesus.